Antes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estamos aí já na segunda unidade. Isso mesmo, estudante, vamos para a aula 19 da unidade 2, estamos chegando aí na metade das aulas do componente de arte. Isso mesmo, espero que vocês estejam animados, estudando, fazendo muitas anotações das nossas aulas, certo? Fazendo todas as atividades, os quiz. Também atentos àquelas questões interativas, que é para você refletir sobre os temas que nós abordamos, certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, vamos para a aula 19.1, seguindo então com os estudos da arte popular, parte 2, e nesta aula o tema é artes visuais, artesanato. Essas são as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo, né, dos estudos dessa unidade, participar de processos de produção individual e colaborativa, em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. Então, essas são as habilidades, vocês irão aprender a refletir sobre as produções artísticas, também com o tema desta aula sobre o artesanato, produção, as técnicas utilizadas. Já iniciamos, estudante, com aquela pergunta, né, aquela interatividade que eu sempre faço com vocês. Eu preciso que vocês reflitam aí sobre qual a diferença entre arte e artesanato. Já estamos estudando a segunda aula, certo? Então, eu preciso que vocês tenham mais uma reflexão sobre a diferença de artesanato, né, entre arte e artesanato. Né? Qual o conceito de arte, o que os artistas produzem, as linguagens, né, que estão dentro da arte, certo? E o artesanato? Quais são os produtos, as categorias, as técnicas utilizadas, quem é essa pessoa que produz o artesanato? Então, ao longo desta aula, iremos discutir sobre essas questões, certo? Então, vão pensando aí, ao final da aula, vocês já estarão com a resposta na ponta da língua. Isso mesmo, então vamos já buscar o conceito de artesanato. Então, queridos, observamos aí, então, um conceito sobre o que é artesanato. Vão olhando já, fazendo uma leitura aí no texto. Observando também essas esculturas, né, que estão aqui, que eu trouxe aqui ao lado daqui do conceito. O que vocês estão observando aí nessa escultura, nessas imagens aqui de esculturas feitas de barro? O que essa imagem representa? Escultura de barro de mestre Vitalino, né, o criador, a pessoa, o artesão que produziu esse material. Então vamos lá, vamos ao conceito. Artesanato é definido pelo Conselho Mundial do Artesanato, CMA, como toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados feitos manualmente. Isso mesmo. Quando nós pensamos nessa palavra, artesanato, já pensamos no trabalho feito manualmente, porém não somente manual, porque pode se utilizar de outros meios, né, tradicionais, como as habilidades, né, essas pessoas adquirem essa habilidade com o tempo, fazendo esse trabalho constantemente, destreza, qualidade, criatividade, e usam também ferramentas, né, são um trabalho feito manualmente, porém utilizam ferramentas, que logo estarei falando que tipo de ferramenta eles utilizam, porque há sempre uma produção em série, porque o artesanato, o artesão produz com o objetivo de comercializar esses trabalhos. Então, o vocábulo artesanato surgiu de um neologismo francês, artisanat, ou seja, artisan, artifice, certo? Então, vamos lá. Ainda continuando aqui com o conceito,
Um exemplo de produção cultural popular, né, o artesanato. A gente sabe que sempre é feito por pessoas da comunidade, em locais onde há, por exemplo, muitas pessoas, né, visitando, fazendo turismo. Então, o artesão sempre vai estar próximo também desses locais de turismo, ou não, ou distante. Porém, ele produz lá as suas peças e revende, né? Repassa para alguém revender. Ou ele vende essas peças com uma grande produção, né? Para esse comerciante que vai revender, né? Esses trabalhos. Então, ó, o artesanato é um exemplo de produção cultural popular que resiste a quaisquer alterações impostas pelo tempo. Nós sabemos que é colocado nessas produções valores do passado, né, que estão vivos ali na comunidade, no artesão. São ressaltados, então, o imaginário que povoa a criação de uma cultura material, adaptada ao universo contemporâneo. Então, acho que eu tenho uma imagem aqui de um trabalho de Manuel Eudócio. Olha aqui, que ele fez essas pequenas esculturas aí, numa base, né? Onde há ali uma família muito grande, ali no momento de alimentação. Então, sempre esses trabalhos, estudantes, esses trabalhos sempre vai representar assim, o cotidiano da família, da comunidade, a cultura local. O artesão ele sempre representa em seus trabalhos ali o imaginário, a identidade, a cultura local. Então, nós observamos que esses trabalhos que eu trouxe aqui nesta aula são geralmente ali do Nordeste, né? Artesãos do Nordeste. Mas em qualquer região do Brasil há artesãos que desenvolvem, né, suas produções, e sempre essas produções, essas criações estarão relacionadas, então, à cultura, né, da região, certo? Muito bem, então vamos continuar, vamos para a tela. Aí vocês já observam essa imagem, os detalhes, né, que o artesão precisa ter muita criatividade, também habilidade para desenvolverem um trabalho com uma beleza, né? Uma beleza ali representando para que as pessoas se interessem para comprar esse material, para ornamentação de espaços. Ou para levar sempre como uma lembrança, né? Quando está viajando. Então vamos para um momento do quiz. Eu trouxe o quiz para vocês. Então vamos à pergunta do quiz. O que é diversidade cultural? Vão pensando aí, né? Desde o início das nossas aulas, eu venho falando sobre a cultura, que a arte ela está ligada à cultura, seja regional, nacional ou até mundial, né? Falando então, aqui mais próximo de nós, o artesão, por exemplo, a arte popular está ligada ao povo, né? O artesão, o artista vai sempre representar a cultura do povo em que ele convive, né? Ali na sua realidade social, cultural. Então, a pergunta é, o que é diversidade cultural? A palavrinha diversidade já nos coloca aí para refletir que é uma diversidade de cultura, isso mesmo. Será que há uma diversidade de cultura numa mesma região? O estado de Rondônia, por exemplo, há uma diversidade cultural, uma única cultura? Podemos dizer que sim, há uma diversidade cultural, porque há pessoas que vêm de todos os estados do Brasil, né, migram para os vários estados do Brasil. Então vamos ver sobre o que é diversidade cultural. É ter uma variedade de cultura em uma região? Ter somente uma cultura? Letra C, valorizar somente a cultura somente sua cultura ou nenhuma das alternativas? Então, praticamente já respondi. É ter uma variedade de cultura em uma região. Letra A, a resposta está correta. Parabéns para quem acertou. A questão 2. O que acontece quando não respeitamos a diversidade cultural? Então, estudante, o que nós precisamos entender? Se há essa diversidade, né, de culturas, nós sabemos que há uma diversidade de cultura em todas as regiões. O Brasil é um país muito rico em cultura e
uma diversidade, ou seja, muitas diferenças culturais em suas regiões. E dentro dessa região há uma outra diversidade, uma multiculturalidade muito ampla, porque as culturas elas vão se adequando, vão ficando culturas híbridas, vão misturando, o povo vai adquirindo novos saberes e novas culturas, certo? Porém, muitas não se perdem com o tempo. E outros saberes, modos e comportamentos também vão se transformando com o tempo. Então, a pergunta é, o que acontece quando não respeitamos a diversidade cultural? Mostramos que nossa cultura é melhor? É migração? É referente à migração? Quando não respeitamos a diversidade? Ou discriminação ou preconceito? Inclusão social? Será que quando não respeitamos a diversidade cultural ou a diversidade de cultura que há no mesmo espaço, numa mesma região, numa mesma comunidade, estamos fazendo o quê se não respeitamos? Discriminação ou preconceito. Então, esse é o comportamento de quem não respeita toda essa diversidade cultural, certo? Que são os costumes, os saberes, né, as identidades, o modo de ser, as crenças, as manifestações como dança, música. Nós observamos na mídia que sempre há preconceito sobre uma certa região do Brasil, sobre algum tipo de música, estilo de música, alguns estilos, né, comportamentos de pessoas, sempre observamos preconceito. Isso por quê? Porque é uma diversidade, não podemos querer que todos sejamos iguais, que todos nós nos comportamos culturalmente iguais. As pessoas, né, as comunidades que moram no Nordeste, as pessoas que moram na região amazônica, Norte, as pessoas que moram no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todas têm comportamentos, saberes, modos de vidas, histórias, mitos, folclore diferentes. Então, nós precisamos respeitar e identificar qual é a minha e respeitar a do outro, porque uma vez que eu não aceito a cultura do outro, estou menosprezando, então eu estou com discriminação, certo? Muito bem, então parabéns para quem acertou, letra C. Seguindo, vamos então falar um pouco sobre as matérias-primas que os artesãos e artistas utilizam. Então, estudante, a arte popular ela é rica em sabedoria, isso mesmo, que passa de família, né, de pais para filhos, é exercida por artesãos, né, são os artistas que são considerados também artistas, mas artesãos que fazem trabalho com as mãos. São trabalhos produzidos manualmente, com uso de ferramentas. E essa pessoa reconhecida lá na sua região, ele é chamado, né, uma pessoa experiente, que utiliza de técnicas aguçadas e criatividade, ele é chamado de mestre. Então, por isso que sempre eu trago aí, mestre Vitalino, sempre é chamado de mestre, certo? Então, seu produto final é o artesanato. O objeto, caracterizado pelo modo de fazer manualmente. Então, aqui uma outra escultura de barro de mestre Vitalino. E as pessoas retirantes, né? São pessoas simples, representação de pessoas simples, que estão sempre ali com animais, viajando, migrando, né, de um local para outro. São essas as representações do artesão. Então, os artesãos utilizam também de tecnologia. Quais são as ferramentas, professores, que eles utilizam? Poderia ter trazido a imagem dessas ferramentas. Tornos, pincéis, goivas, né, que é um material para fazer cortes em madeiras. Os tornos é uma maquininha no qual ele trabalha com barro. Então, os homens geralmente buscam, né, o barro na natureza para fazer os potes no tornos. Quem trabalha com o torno são os torneiros. E as mulheres fazem o quê? Geralmente as mulheres fazem muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos de artesanato, como crochês, toalhas, tem aquelas técnicas. Eu não trouxe nenhum trabalho como esse, imagem desses trabalhos. Aquelas técnicas de fazer toalhas de mesa, cobertores com
passando ali as linhas, né? Fazendo ali um traçado com as linhas. Então, tem trabalhos maravilhosos, crochês feitos com agulhas. Então, tem muitas técnicas de artesanato. Então, estudante, voltando aqui para a tela, o que mais nós podemos dizer que as mulheres fazem? Elas fazem as panelas de barro, como as mulheres indígenas também. São sempre as mulheres, sempre elas, né, que dominam ali a técnica das panelas de barro. Porém, também os homens fazem. Então, é uma tradição indígena, né? São as paneleiras. E aqui uma outra escultura, ordenha, né? O homem ali retirando o leite da vaca. Então, vamos ver o que eu trouxe ainda. Então, ó, na família de artesãos, geralmente quase todos trabalham. Utilizam materiais como madeira, argila, né, retirada sempre às margens do rio, locais úmidos, ou couro. Isso mesmo, tem trabalhos maravilhosos de couro. Então, ali cada um na família domina uma função, né, uma determinada função. As matérias-primas são encontradas em determinadas zonas. Então, conforme a região, vai haver uma quantidade de matérias-primas disponível, como madeira. Tem regiões que vai ter muita madeira disponível, argila, a palha e fibras de vegetais. Conforme a região, vai ter um tipo de vegetais, de fibras, né? De palmeiras, por exemplo. Na região amazônica, nós sabemos que há muitas sementes de açaí, sementes de palmeiras e muitas fibras, né? Então, vai depender das regiões, certo? E aqui alguns trabalhos feitos também, ó, esculturas feitas de madeira. Essa foto eu retirei um arquivo pessoal, visitando João Pessoa, fui num museu, numa igreja muito antiga, lá em João Pessoa, e tinha esses trabalhos aí, como essa anjos aqui feito, esculpido em madeira. Então vamos conhecer esse artista que eu trouxe vários trabalhos dele, Mestre Vitalino, nasceu em 1909, faleceu em 1963. Então ele foi um artista popular brasileiro, considerado os maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. Aqui a foto dele, à direita, vocês podem ver. Ele nasceu em Pernambuco. As obras dele ganharam reconhecimento na região Sudeste, em 1947, quando um artista plástico, Augusto Rodrigues, o convidou para uma exposição de cerâmica. Então, lá ele passou a ser conhecido. Então, em janeiro de 1949, a fama foi ampliada para a exposição no MASP, né? Um museu também muito renomado em São Paulo. Então, olha, esse senhor aí muito simples, provavelmente uma pessoa que não foi para a academia, mas aprendeu essas habilidades com seus familiares e ele dedicou, né? Alguém que representou muito bem ali a sua comunidade, a sua cultura e foi reconhecido com esse trabalho. O que mais podemos fazer do barro, professora? Como cerâmica, né? É feito potes, jarros, tigelas, bebedouros, xícaras, pratos, copos, filtros de água. Quem não lembra? Aqueles filtros de água que utilizavam em casa antigamente. Então, essas produções, elas intensas nas regiões onde há produção de cana, como na Bahia, né, em Pernambuco, e onde há argila preta, branca e amarela. Ó. O barro tem várias cores, né? Então, conforme as cores, aí vai produzindo os materiais. Aqui outras peças aí feitas com outros materiais, aqui eu não estou identificando. Se é com argila ou madeira, parece argila, né? Os cavalinhos aí feitos em vasos, busto de mulheres aí feito com argila. Aqui um trabalho feito com couro, que é encontrado nas regiões onde há agropecuária, né? Criação de animais, né? De gados. E também as pedras semi-preciosas, como a pedra sabão, muito utilizado, muito encontrada em locais de mineração, como em Minas Gerais,
um artesão muito conhecido usou muita pedra-sabão para fazer suas esculturas, como Aleijadinho, né? Ele da região de Minas Gerais. As areias coloridas também é um outro material encontrado na natureza, olha, essas garrafas enfeitadas. Quando a gente vai para o litoral, encontramos esses trabalhos feitos, maravilhosos, e a gente compra para trazer de lembrança, para ornamentar e dar de presente às pessoas. Aqui os cintos, carteiras feitos de couro. São trabalhos que não é um trabalho para utilidade. Por exemplo, uma bolsa nós vamos utilizar para colocar objetos, utensílios. Então não é um trabalho de arte, não é um trabalho para ornamentação, é para utilidade. É diferente, as panelas, como as panelas de barro, é utilizada, é um artesanato utilitário. Vai ser utilizado para alguma coisa. Aqui mais algumas obras, vocês podem observar essas obras, esses trabalhos aí. Como eu falei para vocês, eu fui no museu, numa igreja, na igreja católica. Então vocês observam essas imagens aqui, são trabalhos feitos de artesãos ali muito antigos, são muitos trabalhos, eu poderia ter tirado mais fotos detalhadas, mas aí vocês observam ali, né, esses corpos aí de mulheres, representações aí das mulheres, período ali bem antigo mesmo, e essas peças estão lá expostas para que as pessoas possam visitar e apreciar. São trabalhos maravilhosos, certo, pessoal? Então, vocês, quando forem ao litoral, forem a alguma cidade, alguma região nova, vocês não deixam de visitar os museus, que vocês vão encontrar muitos artefatos, artesanatos, obras de artes feitas por pessoas, né? Pessoas simples, mas que deixou ali, né, seu trabalho, seu legado. Aqui só destacando que em Vitória, Espírito Santo, as mulheres, né, que fabricam as panelas, elas fazem peças diferenciadas pela cor, forma e utilização. Dependendo do modelo da panela, é para o cozimento, né, do peixe, da muqueca capixaba. Eu, na aula, em um ano anterior, eu trouxe a panela que eu comprei lá em Salvador, uma panela muito bonita também, com barro preto, essa queimada. Então, para fazer a muqueca. Até hoje eu não fiz, estou esperando um momento para fazer essa muqueca. Eu comprei a panela já tem um ano, ainda não fiz o processo de queimá-la, porque é preciso passar um óleo, deixar esquentar e queimar essa panela para depois fazer o cozimento do alimento. Ainda não fiz isso, estou esperando uma oportunidade. Quem sabe assim eu faço lá o meu peixinho na panela, porque a gente vê essa culinária, apreciamos a culinária aí do Nordeste, dessas regiões como Bahia, e aí a gente fica com vontade de fazer em casa, né? Só que eu comprei a panela, até hoje não fiz. Então, estudante, falamos aí de várias técnicas do artesanato, então vamos ver agora uma matéria jornalística sobre as técnicas de vaso de cerâmica feito aqui na região, em Rondônia. O barro nas mãos do oleiro, uma arte milenar. Estudiosos confirmam ser realmente a cerâmica a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar-se do barro endurecido pelo fogo. As primeiras cerâmicas que se tem notícias são da pré-história. Tinham cor de argila natural ou eram enegrecidas por óxidos de ferro. Nesse estágio de evolução ficou a maioria dos índios brasileiros, a tradição ceramista. E aqui em Porto Velho existe um lugar onde essa arte ainda é ensinada e comercializada. Tudo começou há cerca de 30 anos com um projeto do Padre Enzo. A Associação Santiago Maior está aqui, neste local, na zona leste de Porto Velho, há cerca de 15 anos. Aqui existem vários projetos que fazem parte da Escola de Arte Teós.
e nós vamos conhecer agora o Laboratório de Cerâmicas. Tudo começa com a mistura do barro branco e do barro vermelho, que são colocados nesses dois depósitos por uns 2 ou 3 dias. Essa mistura é necessária para a qualidade e resistência do material. Esse barro misturado é passado 3 ou 4 vezes nesse cilindro até ficar homogêneo. Em seguida é colocado nesse outro maquinário de formato roliço, chamado de marumba, onde a argila sai compactada, e aí é só cortar e separar em saquinhos, onde ficam armazenados por até longos períodos. Depois desse processo, a argila vem para cá. Daqui, ela é retirada assim, ó, os pedaços colocados na balança, e o peso é de acordo com a peça que irá formar. Bom, daí em diante, tudo vai da criatividade. As ideias aqui, ó, são formadas nas mãos do artesão. Seu Laurindo é um deles. Há cerca de 40 anos trabalha fabricando vasos e panelas de barro. A experiência faz parecer o processo fácil, mas não é. É necessário muita técnica e o toque preciso, além, é claro, de muita criatividade. São vasos, apetrechos de todos os tipos e tamanhos, que nas mãos desse artesão viram peças utilitárias. Eu trabalhei 13 anos no Centro Profissionalizante do Menor Dom João Batista Costa. Trabalhei mais 8 ali no Areal da Floresta, com o Padre Bento e o Padre Marcelo. E estou com o Padre Enzo, estou mais de 30 anos trabalhando aqui na Associação Santiago. Mas eu gosto da minha profissão porque é um dom, né? Um artesão não é igual ao outro, um é melhor, outro é pior e assim vai. Você se sente realizado? Me sinto realizado, me sinto. Mas até a peça moldada chegar à etapa final, o processo continua. Depois de seca, elas vão para o forno de queima, onde devem atingir 980 graus. Depois que a peça é feita, ela tem que secar, passar a fase de secagem. Essa peça tem que secar natural, você não pode acelerar o processo. Por quê? Porque se você acelera o processo de secagem, a peça pode, quando você leve ao forno, explodir ou rachar. E incluso, antes de levar ao forno, a peça em secagem, se você acelera o processo de secagem, aqui pode rachar também. Porque por la contracción de la argila, ela comienza a secar, a argila comienza a contraer y racha. Por enquanto, a argila tem que estar bem seca. Bem seca. Já uma vez as peças bem secas, como esta peça que já está seca, aqui, todas estas peças secas, então você leva ao forno e somete a peça a uma temperatura de 980 graus, que é o que chamamos bizcocho. Uma vez terminado este processo, esse é o processo chamado bizcocho. Agora, existe outro processo depois dele. Se você quer esmaltar a peça, vitrificar, já uma vez em bizcocho, você aplica esmalte cerâmico à peça, só que vai levar a uma temperatura de novo ao forno, já não de 980 graus, sino de 1080 graus. Por quê? Porque esse esmalte tem que vitrificar e já a peça fica como uma porcelana. É uma coisa maravilhosa os cores que ela toma quando você aplica o processo. Depois de prontas, as peças em cerâmicas são armazenadas, separadas, embaladas e vendidas para várias localidades do estado de Rondônia. É a arte da nossa terra sendo valorizada pela nossa gente, uma técnica milenar que ainda resiste aos novos tempos. Fique agora com mais explicações em sala de aula. Então, queridos, vocês viram aí essa matéria sobre as técnicas de panelas de barro. Espero que vocês tenham apreciado. Quem sabe até aprendeu aí a fazer. Eu sei que muitos de vocês, alunos, moram em comunidade. Nós temos comunidades em que há mulheres, nossas alunas, né? Pode ser que façam essas panelas e tenham técnicas mais aguçadas ainda, hein?
melhores do que essa que nós apresentamos aí. Então, trouxemos para que vocês possam se estimular. Onde vocês moram, com certeza tem essa matéria-prima, deve ter artesão. E se você tiver curiosidade, vai lá para aprender junto com esse artesão e apreciar esse trabalho aí, certo? Então, vamos para a tela. Vamos aqui falar um pouquinho das panelas feitas, né, pelas indígenas, Paetê, Suruí, de Rondônia. Então, são materiais maravilhosos, que já foram feita a exposição dessas panelas, né? Então, um material muito apreciado, aí esse trabalho feito pelas indígenas Suruí. E o barro, gente, esse barro é retirado do fundo do rio, então um barro assim com muita qualidade. Olha aí como as panelas estão brilhando, né? Então elas utilizam as técnicas aí bem aguçadas para essas produções. Então, vamos então para a atividade interativa. Lembrem que eu fiz uma pergunta para vocês, né, sobre a diferença de arte e artesanato. Estudante, nós sabemos que a arte envolve todas as linguagens, né? Quais são as linguagens, professora, da arte? Vamos tentar lembrar algumas aqui. Arte visual. Todas as produções que envolvem arte visual, como a pintura plástica, escultura, vídeo, cinema, fotografias, né? São várias categorias que estão aí na linguagem da arte visual. Então, nós temos também a música, é uma outra linguagem, certo? Música é uma outra linguagem da arte, que tem uma variação, né? Uma variada, não é variação, uma variada tipos de instrumento, também partituras, no qual o produtor faz ali as músicas. Então, é uma linguagem específica, né, da música, de sons, né, no qual o criador sempre vai ser ali alguém que vai produzir ou a letra da música, né, ou vai produzir os sons da música, a melodia, por meio dos instrumentos, uma outra linguagem. Vamos lembrar de outra linguagem da arte. Por exemplo, dança, uma outra categoria, né? Dança com vários gêneros, né? Desde a dança clássica. Vamos trazer para vocês aqui um pouco da história da dança, história da música, né? É uma categoria também, a dança, e muitas outras categorias que a gente vem desde o início, desde a unidade 1, aprendendo sobre isso. Então, a arte é esse contexto mais amplo, né? O artista, ele desenvolve ali o seu trabalho dentro de uma dessas linguagens, como uma performance, né? Um trabalho, também temos as artes cênicas, o teatro. Então, cada linguagem tem ali as suas características próprias, seus objetivos. E o artesanato, professora? O artesanato está dentro da arte? O artesanato faz parte, então, da arte popular. A gente vem estudando sobre a arte popular. O que é arte popular? Todas as produções que envolvem arte visual, música, dança, o folclore brasileiro. Então, vocês vêm estudando isso de forma bem separada, para entender, né, as categorias, né, de cada uma delas. Então, vamos ao texto aqui. Vamos ao texto, vamos ver qual é a diferença entre arte e artesanato. O artesanato é uma parte da técnica da arte, a mais desprezada, infelizmente. Mas a técnica da arte não se resume ao artesanato. Isso mesmo, querido. O artesanato são produções de artesãos que está dentro da arte popular. Essas produções podem ser utilitárias, podem ser para ornamentações, né, de espaços, enfim, vocês vêm conhecendo aí tanto as pinturas, esculturas, panelas, objetos feitos por meio da técnica do artesanato. Então, o artesanato é a parte da técnica que se pode ensinar, mas há uma parte da técnica da arte que é, por assim dizer, a objetivação, ou seja, a objetividade. Como assim, professor? O que é objetividade? Objetivação, objetividade e concretização de uma verdade interior do artista.
Ou seja, a objetividade é a expressão que o artista coloca naquela produção, certo? Isso que está relacionado, então, à sua cultura, o seu modo de vida, né? Sua filosofia, a forma que o artesão, o artista, observa e interpreta ali o seu cotidiano. Ele representa isso com a sua produção, que pode ser um artesanato, por exemplo, certo? Então é a subjetividade, a expressão que está o quê? Nos mitos, na memória, nos saberes passados de pais para filho, certo? Então o artesanato é a técnica. E também o artista, o artesão coloca ali a sua objetividade, quando ele faz ali uma representação histórica, cultural de uma da sua comunidade, certo? Então, parabéns aí para quem acertou, porém vocês podem ainda pesquisar mais sobre isso, certo? Então, a diferenciação entre arte e artesanato dá-se pela forma como apropriam-se da cultura. A linguagem utilizada é a que fará a diferença. O artesão, por exemplo, possui a técnica e a usa como finalidade, de uma forma utilitária. Como eu já falei para vocês, geralmente as produções é feito em forma utilitária, como panelas, colheres, objetos para utilizar, para enfeitar, né, o corpo, como cinto, bolsas, coisas para o cabelo. Enquanto o artista, com o seu conhecimento, é a sua técnica, né? Com o mesmo material, utilizando como forma de expressão. Então, queridos, ali, ao produzir, por exemplo, uma escultura, ele coloca nesse material a sua expressão, aquilo que ele observa da cultura, da identidade, dos saberes da comunidade. Então, artesanato está ligado ao sentido utilitário, ou seja, que se utiliza para alguma coisa, né? E a arte está ligada ao conceito de expressão. Então, vocês já conhecem, né? Nós falamos sobre os conceitos, né? As expressões artísticas de várias sociedades. Vocês estudaram um pouquinho da história da arte, então vocês conhecem que desde os princípios, né, desde os primórdios, a arte, as criações que são consideradas como arte, por exemplo, a arte rupestre. Por quê? Porque há ali uma expressão da cultura, uma expressão da observação do sujeito, né, sobre o ambiente, sobre o espaço, sobre a cultura, sobre os comportamentos. Então, aí é arte, né? Então, vocês conheceram aí as várias manifestações artísticas ou expressões artísticas em vários períodos, né? Na antiguidade, também no período medieval, no período mais atual, como o período moderno, renascentista, moderno e o contemporâneo, né? Já estamos falando da arte também no período contemporâneo. E especificamente nessas aulas estamos falando da arte popular. Essas produções que são feitas por pessoas simples, mas que é feito com muita técnica, muita sabedoria, com muita criatividade e também expressão, né? Expressão artística. Então, estudantes, concluímos aí, né, o tema desta aula. Essas são as nossas referências que utilizamos aí para fundamentar a nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado, aprendido sobre esse tema e vamos continuar estudando, certo? E aguardo vocês na próxima aula. Obrigada pela atenção.